Nós estamos estudando Atos capítulo 6. Atos 6. Como a igreja era antes de ser muito estruturada. A igreja hoje é bem estruturada. A igreja já sabe tudo que acontece, que deve acontecer dentro de uma igreja, a igreja já sabe. As igrejas locais, que são bem ensinadas, elas conhecem a palavra de Deus e elas sabem como agir em várias circunstâncias. Mas no começo a igreja precisava ainda de profetas, precisava de pessoas com alguns dons e capacidades especiais que nem existem hoje, ou nem são necessárias mais certas capacidades, porque nós já temos a palavra de Deus escrita e nós nos contentamos em estudar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus e obedecer a essa palavra. Mas a igreja, no início, em Atos capítulo 6, nós vemos que ela tinha problemas sociais. A igreja não está nesse mundo para consertar a sociedade. A igreja não está nesse mundo para resolver os problemas sociais das escolas, da política. A igreja está aqui para pregar a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Se aparecem situações sociais, como pessoas que têm alguns vícios e precisam de ajuda, a igreja muitas vezes ajuda. A igreja faz até bastante pela sociedade, mas esse não é um compromisso da igreja. O compromisso da igreja é pregar o Evangelho para as pessoas, o Evangelho eterno que dá salvação eterna. Se alguém está com fome do pão, vivendo numa cidade onde existem recursos para trabalhar, se ela não está conseguindo aquilo, pode ter algumas razões. Uma delas seja a injustiça social, porque os governos, nem todos eles são justos em dar oportunidades para todas as pessoas. Às vezes é a própria índole da pessoa que não quer trabalhar, mas eu não estou acusando ninguém, estou dizendo que é uma possibilidade também. E a igreja, ela não consegue resolver esses problemas. A igreja não gera empregos, né? De modo geral, a igreja não gera empregos. A igreja não conserta o que está errado na sociedade, porque essa não é a função da igreja. No entanto, a igreja tem problemas sociais dentro. Somos família e as famílias têm alguns problemas, como por exemplo, as viúvas dos gregos estavam reclamando que elas não estavam recebendo a ajuda da igreja, porque eles estavam destinando a maior parte da ajuda para as viúvas, para as pessoas mais desamparadas, estavam direcionando para as viúvas hebreias, ou seja, dos judeus. E por causa daquela reclamação, então, houve um problema social dentro da igreja. E os problemas sociais, eles são importantes de serem resolvidos, mas eles são traiçoeiros. Eles podem desviar o foco da igreja. A igreja não está nesse mundo para salvar as baleias. A igreja não está nesse mundo para limpar as ruas. A igreja não está nesse mundo para sustentar e ajudar o pobre, o necessitado das ruas. Esse é um problema social. Mas dentro da igreja, se alguém está passando por alguma dificuldade, não deve ficar sem alimento, porque somos uma família e família cuida um do outro. E ao cuidar das pessoas na igreja que passam por alguma necessidade, nós acabamos por fazer um trabalho social. Mas é antes de tudo um trabalho fraternal. A gente cuida da nossa família. Se alguém da minha família está passando por necessidade e eu ajudo, isso não é um trabalho social, isso é um trabalho familiar, da família. E é isso que nós fazemos na igreja. Os apóstolos, vendo esse problema, eles resolveram que deveriam, segundo a vontade de Deus,
nomear 7 homens, 7 pessoas para cuidar das cestas básicas, cuidar das questões sociais da igreja. Por que isso? Para que os apóstolos fizessem o trabalho para o qual eles foram chamados, ou seja, orar pelos crentes, pregar a palavra, certamente aconselhar pessoas, ajudá-los em suas necessidades espirituais. E essas pessoas que iam ajudar, posteriormente ganharam até o título de diáconos, que quer dizer servos. Eles servem as causas sociais. A nossa igreja tem pessoas que cuidam dessa parte também, e nós louvamos a Deus por isso. A igreja resolvia as suas questões de modo bem prático. Ela não ficava com enrolação, ela ia direto no assunto e resolvia aquele assunto debaixo sempre de muita oração e direção do Senhor. Os pregadores, os apóstolos, eles achavam por bem não se atarefar com essas necessidades sociais dentro da igreja. Não é porque é um trabalho menor, mas é porque algumas pessoas são chamadas para um trabalho e outras são designadas para outro trabalho. E eles deveriam, então, se dedicar à pregação, ao estudo da palavra de Deus e à oração. E quando eles escolhem os nomes, vocês podem ver aí no versículo 5. Alguém pode ler, por favor? O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Por esses nomes você vê como eles resolveram bem essa questão. Aqui não tem nenhum Simão, nenhum Jacó, não tem nomes hebraicos, são todos nomes gregos. E isso revela algo importantíssimo. A reclamação era de quem? Dos gregos. Então, quando eles nomearam 7 pessoas, eles não queriam, certamente não, por esses nomes que aparecem, eles não queriam que viessem pessoas dos hebreus, para que não houvesse esse racha na igreja, É claro que com o tempo isso aí poderia trocar e se tornar um problema, Eles começaram a sustentar mais as viúvas dos gregos. Mas na igreja não existe essa questão de divisão por raças, por classes, por seja o que for. Não existem essas divisões. Então Deus queria, através disso, mostrar que se houve uma reclamação, nós vamos consertar, e nós vamos consertar de uma maneira que não dê margem para ninguém ficar pensando mal. Então a igreja tinha uma maneira prática de resolver as questões e com sabedoria. E aquilo acabou se tornando um alívio para os pregadores, os apóstolos, porque eles poderiam agora fazer o ministério deles. Porque veja que uma vez se convertem 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas. É muita gente para ficar cuidando dessas questões. Então os apóstolos, que eram em pouco número, 12, e desses 12, alguns se destacam mais na pregação da palavra. Então essas pessoas, elas ficariam livres. E com isso, então, a palavra de Deus crescia, e no versículo 7 você vê a igreja tendo influência na sociedade. Pela maneira como nós nos comportamos, cuidando uns dos outros, nós também que participamos da sociedade, as pessoas vão ver, os seus vizinhos vão prestar atenção, os vizinhos da igreja vão prestar atenção, e a gente acaba influenciando positivamente a sociedade. Foi isso que aconteceu com a igreja no início. Também começou a se multiplicar o número de crentes, pessoas começavam a se converter, e algumas conversões eram extraordinárias, como os sacerdotes que anteriormente crucificaram Jesus, agora eles se convertem, muitos deles se convertem. Então essa é a dinâmica da igreja, a igreja funcionando. É para isso que a igreja está nesse mundo, para fazer a vontade de Deus. A
A igreja não está aqui para consertar as sociedades politicamente ou outras coisas mais. Então assim era a igreja antes de ser muito estruturada. E finalmente, agora um material novo aqui para a gente estudar, aqueles que vieram pela manhã já estudaram até onde eu recapitulei. A partir do versículo 8, nós vamos ver que a igreja tinha opositores, por causa dos assuntos judaicos, dos judeus, né? Então eles tinham opositores, porque esses judeus, esses líderes, não estavam gostando que a igreja estava crescendo. Eles achavam que a igreja estava mesmo tomando o lugar da liderança dos judeus. A liderança dos judeus era composta de 70 homens, 71, um era o sumo sacerdote, e era chamado Sinédrio. Sinédrio quer dizer uma assembleia, e eles é que ditavam as regras para as pessoas. Mas agora, de repente, a igreja começa a ganhar grande influência para as pessoas, e por isso eles começaram a se opor, começaram a ir contra a igreja. Nós vamos ver então no versículo 8 o Estevão. Lembram de Estevão? Estevão, um dos sete escolhidos, que tinha que cuidar das necessidades das viúvas, recolhendo alimentos, entregando para elas. Ele não se limitou a isto. Isso é muito importante. Aquilo que Deus coloca na sua mão para fazer, você faz para o Senhor, e você vai até além disso. Ele não simplesmente entregava uma cesta básica para a pessoa, mas certamente ele orava, ele abençoava aquela família com uma palavra de ânimo, e ele também pregava o evangelho para muitas pessoas. Ele não ficou parado numa função só. E versículo 8, por favor, alguém pode ler? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No começo da igreja, eles precisavam de pessoas também que operavam sinais. Quais eram esses sinais? Um coelho saindo de uma cartola? Não era mágica que eles faziam. Eles curavam pessoas, eles expulsavam demônios, eles até ressuscitavam pessoas. Mas por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque a mensagem era muito nova e precisava de um impacto, precisava que as pessoas acordassem. Olha, o que está acontecendo é novo, precisamos prestar atenção, porque o Sinédrio não está curando pessoas, o Sinédrio não está ressuscitando mortos, e o Sinédrio talvez nem esteja expulsando demônios. A gente precisa prestar atenção nesse povo que está se levantando. Por isso Deus, quando Ele usava algumas pessoas na igreja, Ele já capacitava essas pessoas, os apóstolos com certeza, mas algumas outras pessoas com algumas capacidades, como Estevão, de fazer esses grandes sinais para o povo. E claro que os sinais não eram para divertir as pessoas, ou apenas curar as pessoas, mas eram chamariz para pregar o evangelho da salvação. A igreja não está nesse mundo para resolver os problemas sociais. Talvez seja estranho para você ouvir o que eu vou falar agora, mas quando você para pensar, você vai falar, é mesmo, Jesus não curou todos os doentes. Ele deixou um monte de leprosos sem curar. Todos os que vinham até ele curava, mas havia muitas pessoas. E depois que ele partiu desse mundo, pessoas continuaram a ter suas doenças e a morrer. Ele não ressuscitou todos os mortos. Então, isso mostra que a igreja ela não está aqui para resolver as questões sociais. Mas Estevão pregava o evangelho e Deus lhe dava poder para operar esses sinais. No versículo 9 nós vamos ver que pessoas se opuseram a Estevão, eram contra a mensagem de Estevão. Versículo 9, leia alguém, por favor. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos,
Cireneus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. O Sinédrio já tinha os seus próprios líderes locais, mas agora, por alguma razão, vários líderes estão ali de outros locais. Então tem gente da Ásia, tem gente da África, né? Alexandria, África, Cirene, né? Dos Sirineus, e os libertos. Esses libertos eram escravos que foram libertados e eles ganharam esse apelido de libertos. Eles eram meio revolucionários. Então, eles estavam sempre pensando numa revolução contra Roma, mas Estevão não estava pregando a esse respeito. Ele pregava só Jesus Cristo. Não importa qual preferência política você tenha, não importa qual ideologia você tenha aí na sua cabeça, isso aí não importa nada para nós, crentes em Cristo Jesus. Em época de eleição a gente fica tudo meio maluco, mas a gente precisa voltar aos nossos pensamentos, ao povo de Deus que é peregrino nesse mundo. Nós não estamos preocupados quem entra, quem sai. Tem alguma preocupação, mas essa preocupação não tem a ver com o povo de Deus. O povo de Deus, ele pisa nessa terra, mas a cabeça está no céu. E esses homens foram contra o que Estevão estava pregando. Porque Estevão estava atrapalhando os propósitos deles. Versículo 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Porque Estevão não era um revolucionário. Estevão era um pregador bíblico, um pregador da palavra de Deus. É muito bom que as pessoas te conheçam, não por uma pessoa articulada em política, uma pessoa que sabe tudo sobre futebol, ou tudo sobre artes, ou tudo sobre outras coisas. Seria muito bom que as pessoas te conhecessem como uma pessoa piedosa, que ama o Senhor, que sempre tem uma palavra de ânimo para as pessoas, uma ajuda e um evangelismo. Isso realmente vale muito a pena, porque as pessoas são analfabetas na Bíblia. Elas são palpiteiras, é diferente. Todo mundo acha que sabe da Bíblia, mas realmente poucas pessoas sabem da Bíblia. Mas com o conteúdo que vocês têm aqui dos pregadores e das suas próprias devocionais, vocês têm muito conteúdo. Então vocês podem também enfrentar pessoas, e essas pessoas não conseguem resistir à sabedoria de vocês, porque vocês se dedicam à palavra de Deus, a viver no Espírito, e isso conta muito numa sociedade assim. Quando eles precisarem de alguém com conteúdo, eles vão procurar alguém como você. Que assim seja na vida de cada um de nós. Eles acabaram fazendo o mesmo que fizeram com Jesus no passado recente, né? Versículo 11. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Não foi igual? Eles não pagaram pessoas para falar que Jesus estava falando isso, falando aquilo, que Jesus disse que ia destruir o templo. Ele é um perigo para a nossa sociedade, é um homem que está contra os nossos costumes, contra o sábado. Eles inventaram um monte de coisa, mas eles não conseguiam provar, então eles pagavam pessoas para falar essas besteiras. E agora também pagaram pessoas, subornaram. Você não pode confiar numa pessoa que a autoridade dela é baseada em comprar outras pessoas. A pessoa que tem autoridade não precisa comprar o outro. Mas eles estavam comprando pessoas. Em algum momento em Atos fala até que, inclusive, pessoas estavam contratando a bandidagem, a malandragem. Eles contratavam
pessoas que não faziam nada na vida, só arruaça para causar problema para os pregadores da palavra. E eles, as duas principais acusações é que Estevão está falando mal de Moisés, está falando mal de Deus. Isso é muito sério, porque eles tinham Moisés e Abraão como as principais personagens da nação. E agora ele está falando mal de Moisés e também falando mal de Deus. Então esse homem realmente é muito perigoso. E Jesus predisse algo. Jesus falou que um dia vão arrastar vocês para os tribunais. E é isso que está acontecendo agora. Estevão é o exemplo de tudo aquilo que Jesus falou que ia acontecer. Na vida de Estevão você vê a história da igreja, de centenas de séculos, ou dezenas de séculos. No versículo 12, alguém pode ler? Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Não foi que Jesus falou? Vão arrastar vocês para os tribunais? Aqui é o tribunal dos judeus, e eles estão arrastados lá. Então as pessoas, elas não precisam da verdade, elas precisam só de um motivo, uma desculpa. Quanto à narrativa, eles inventam, depois eles inventam. Eles precisam ter ódio do povo. Então, se você está nesse mundo, não fique muito animadinho. Algum dia alguém pode querer aprontar com você, se você é um servo de Deus. Porque é um ódio continuado. Eles odiavam a Jesus. Agora é Satanás, né? E ele odeia agora aqueles que são discípulos de Jesus. Agora o versículo 13, as acusações propriamente ditas, né, eles falavam que eles estavam falando contra Moisés e contra Deus. Onde é a casa de Deus? Onde é a casa de Deus? Nós sabemos que não existe espaço para Deus na terra. Ele disse que a nuvem são o pó dos seus pés. Então ele está sentado sobre a superfície da terra. Não tem um lugar onde você poderia colocar Deus dentro. Mas mesmo assim, Deus se permitiu dizer que ele moraria dentro de um lugar, que era o tabernáculo. Quando ele mandou fazer o tabernáculo, uma grande tenda no deserto, ele colocou uma fumaça em cima do lugar onde ficava a arca. Ali era a representação da presença de Deus. É como se Deus morasse ali naquele lugar. E ele disse: aqui é a minha morada. Depois veio o templo de Salomão. E o templo de Salomão foi destruído e depois foi reconstruído, e agora, há 40 anos, ele estava sendo reformado. Então, essa era a casa de Deus. Eles não estavam mentindo, era realmente a casa de Deus. E falar mal do templo é a mesma coisa que falar mal de Deus, porque Deus mora no templo. Agora, o templo não é aqui, nessa igreja, nenhuma outra das igrejas. Era o templo que existia, não existe mais, em Jerusalém. Lá era a casa de Deus. E a casa de Deus aqui na terra, né? E no versículo 13, alguém pode ler? As falsas testemunhas declaram esse homem vivendo falando contra os Não, filha, aqui, ó, 13. Tá certo, sim. Pode ler. Obrigado. Então esse homem não cessa de falar contra o lugar santo é o templo, e contra a lei. Quem que trouxe a lei? Moisés. Então, lugar santo é igual ao templo, lei é igual a Moisés. Então ele está falando mal do templo e de Moisés, a casa de Deus. Versículo 14 também, outra pessoa pode ler. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse
Mas ainda eles estão com essa conversa, isso aqui já foi resolvido, né? Mas eles ainda estão levando essa conversa adiante. Sabe quando você fala uma coisa e a pessoa torce as suas palavras e depois fica por muitos anos como se você tivesse falado aquilo? Então, Jesus nunca falou que ia destruir o templo. Será que ele ia pegar uma marreta e ia destruir? E outra, se ele fosse destruir o templo com a palavra dele, então eles tinham que crer que ele era um homem muito poderoso para fazer isso. O templo era enorme. A pedra de esquina tinha 2 metros de comprimento, 1 metro, quase 1,20 m de altura. A baita de uma pedra de esquina, tinha 4 dessas aqui, e mais toda a estrutura. Será que ele ia destruir aquilo como? Com uma marreta? Não tinha trator, pêndulo de ferro naquela época, como que ele ia destruir? Mas eles pegaram uma palavra de Jesus. Aí eu vou pedir para alguém ler, por favor, em João 2,19. João 2, versículo 19. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Aí eles pensaram, ele está falando do templo. Aí o versículo 20, pode ler alguém? Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Depois que foi destruído, foi reedificado, 46 anos, agora em 3 dias vai destruir. Agora veja, o que Jesus estava falando? Jesus falava muito por analogia, por comparação. Olha o que ele estava falando, versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Isso, ele não estava falando do templo, construção, ele estava falando do templo, o corpo dele. Inclusive nós somos templo, nós os crentes somos templo do Espírito Santo. Somos uma casa de Deus. E Jesus está falando dessa casa, ele, o corpo dele. E o versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Os discípulos demoraram uns 2, 3 anos para entender o que Jesus falou. Mas Jesus, depois que ressuscitou, e aqui já passa algum tempo, eles ainda estão divulgando essa conversa, né? Então eles acusaram Estevão da mesma coisa, que Estevão está apoiando aquele revolucionário Jesus que tinha como plano destruir o templo. E essa história começou a girar ali. Era mentira, né? Lógico. Mas também eles disseram que ele falava contra Moisés. Porque Estevão era um discípulo tão fiel que ele repetia as palavras de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus bem fiel, você não precisa inventar. É só falar o que Jesus ensinou. Inclusive, quando ele estava subindo, ele falou que era para ir por todo mundo pregar o Evangelho a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então você passa a vida inteira ensinando sobre as palavras de Jesus, dos Evangelhos. Então Estevão era muito fiel, ele estava repetindo as palavras de Jesus. Olha, uma vez Jesus falou isso, ele estava falando da ressurreição. Uma vez Jesus falou isso o quê? Versículo João 5,46. Veja o que Jesus falou. João 5,46. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Estevão, certamente pregando, ele fala: vocês sabiam que Jesus é maior do que Moisés? Porque o próprio Jesus falou que se eles crescem mesmo nas palavras de Moisés, eles teriam que crer em Jesus, porque Moisés estava falando a respeito de Jesus. Em Deuteronômio, acho que 16, 15,
Moisés recebeu de Deus a palavra que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Então, Estevão estava falando dessas palavras. Aí eles concluíram que Estevão era contra Moisés, que estava desprezando Moisés. Então você vai ser muito mal interpretado. Quantas vezes você já foi interpretado mal, que você não ama a mãe de Jesus, a Maria? As pessoas acham que a gente não ama a mãe de Jesus, que a gente não admira, que a gente não vê o valor dessa mulher, santa no sentido de temente a Deus. Elas acham que nós não damos importância a ela. Quantas vezes você foi mal interpretado a respeito de boas obras? As pessoas acham que você não faz boas obras, porque você fala que a salvação não é por obras. Então elas já concluem, ele é contra boas obras. Então são interpretações erradas que as pessoas fazem. Mas ninguém está nem aí com a verdade. A verdade não é importante para quem quer acusar. A verdade só é importante para quem está se defendendo. E Estevão, ele foi duramente acusado. E nós vamos encerrar com o versículo 15. Eles tiveram o testemunho de Deus bem na frente deles. Tudo isso que eu estou falando para vocês, talvez alguém possa ficar duvidando, né, das palavras. Mas Deus colocou um sinal no rosto de Estevão, de tal maneira que eles tinham o testemunho do céu piscando no rosto de Estevão. Veja que o versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. E Deus mostra, não era ele que fazia, Deus através dele, né? E eles veem o testemunho de Deus, porque eles estão conversando sobre isso, sobre as coisas espirituais, e veja o que acontece. Versículo 15. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. É como se a discussão não acabasse nunca e Deus viesse do céu e mostrasse no rosto de Estevão: vocês estão errados. Veja aqui a minha confirmação. E isso acontece também mais para frente, né? Quando Estevão vai morrer, porque ele vai morrer, tá bom? Só ler o texto da Bíblia, ele vai ser morto. E Deus se revela para eles através de Estevão. Então vejam, meus irmãos, que a igreja tinha sim opositores, mas Deus mostrou que essa palavra que nós seguimos é a palavra correta, verdadeira, e nós precisamos ficar firmes nela. Então tudo que nós aprendemos no capítulo 6 de Atos, nós podemos concluir que Jesus também ajudou os pobres. Assim como a igreja estava ajudando os pobres, pessoas necessitadas, Jesus também ajudou. Mas Jesus nunca escondeu que realmente o que ele queria, o que ele mais desejava, era que as pessoas fossem salvas da perdição do inferno. Essa é a nossa prioridade. Inclusive, eles aclamaram Jesus como rei. Eles falaram: esse é o nosso rei. Mas Jesus não caiu nessa. Jesus falou: vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. Meus irmãos, muitas igrejas que praticam o chamado evangelho social, ou missão integral, essas igrejas não sabem o quanto elas estão sendo iludidas elas próprias. Um teste é só parar de fazer o que elas estão fazendo. As pessoas somem, porque as pessoas, elas gostam da ajuda social, elas precisam da ajuda social. E se elas não estão recebendo das partes competentes, e a igreja está assumindo aquilo que não é dela, mas está assumindo, as igrejas estão as pessoas estão aplaudindo as igrejas.
Mas se as igrejas pararem, as pessoas somem, porque as pessoas não seguem a Jesus. Elas seguem aquilo que as igrejas que seguem a Jesus podem proporcionar a elas. Então Jesus foi muito claro. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Ele veio para dar a vida dele em resgate por muitos. Ele é o substituto, é o cordeiro que cada um precisa para não ir para o inferno. É Jesus Cristo, o substituto. É isso que as pessoas precisam. Claro, elas precisam de arroz e feijão, precisam de pão, mas isso é um problema social. As pessoas precisam de salvação em Cristo Jesus. Cuidado, ajuda social é muito traiçoeira. Eu já ajudei pessoas e no meu coração enganoso, eu comecei a pensar, eu preguei o evangelho para ela, com a minha vida, com algum alimento, com alguma coisa. Não preguei o evangelho. Eu só enchi a barriga de alguém. Pregar o evangelho é falar de Jesus, é falar que quem está me ouvindo é um pecador, que não tem condições de se salvar, que Jesus veio morrer por ela. E se ela crer nessa verdade, ela tem a vida eterna. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, agradecemos porque Estevão continua sendo um grande exemplo para nós. Nós agradecemos por isso, pela coragem que o Senhor deu para ele e que está dando para nós também. Obrigado porque a igreja do início também é um exemplo de como ela resolvia os problemas em oração, em decisões claras e diretas. Ajuda-nos, ó Pai, a imitar esses bons exemplos. Agradecemos pela Tua direção nesta igreja local e oramos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.